Jesus conta a parábola do servo fiel e do servo mau, que mostra que aqueles que conhecem e recebem Todos ficam em um lugar após a morte, pessoas boas e satânicos, todos aguardando a vida de Cristo, caso realmente aconteça, o sacrifício que funcionou. É sério? Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar, depois que todo mundo morrer, você vai ficar no lugar, você vai ficar sentadinho na posição de índio, cruzando as perninhas esfaceladas sua, do lado do maníaco do parque. Ele vai ficar do seu lado. Ó, Super queremos esse filme, mandou R$ 5. ó, Olha esse corte de 30 segundos, Bazed, por você favor. tá esse filme é foda. lascado. Você tá lascado. Caralho. Como que os caras mandam umas perguntas assim? Mas que porra tá acontecendo, cara? o julgamento Assistir Gran Turino, eu acredito ser o melhor filme que você pode assistir na live. Assim que der, nós vai ver, ô Macau. não é igual para todos. Por exemplo, seria justo se Hitler fosse Não jogado vou no fazer fogo encontro nenhum, eterno não. junto com um ladrão de galinhas que não se arrependeu? Os dois sofreriam a mesma pena, o lago de fogo, para toda a eternidade, mesmo tendo cometido pecados completamente desproporcionais. Então, não seria justo. Ou muito pior, imagine um homem que passou a vida toda sem fazer mal a ninguém, mas por não crer seria condenado eternamente às chamas, junto com tiranos e assassinos. Faz muito sentido. O versículo fala o seguinte: E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Poucos açoites não remete a algo eterno, mas sim uma pena justa. Isso deixa mais do que claro que o castigo de todos será justo, mas não igual. Isso já tira muito aquela imagem do inferno que queima eternamente. Em Apocalipse, temos o vislumbre de como será o julgamento terrível de Deus, e que também reforça a ideia de que nem todas as penas serão iguais. É, Blue. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, E aí, sarro? segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Ou seja, Adão e Eva são uma representação ou foram literal? Literal, Glauco. Adão e Eva são uma representação ou foram Igual você é engraçado, cara. a condenação será conforme suas obras, e você pagará pelo que cometeu. Os salvos não pagarão, pois o Messias já pagou por estes. Porém, os ímpios sofrerão a ira do Criador, depois serão aniquilados. Comia mais do Bardock, E o mandou versículo R$ 5. lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, haverá um justo julgamento segundo suas obras. E depois, os condenados serão aniquilados para sempre. Mas isso não significa que eles sofrerão para toda a eternidade, mas sim que pagarão pelo que cometeram. Mas os covardes, os Inferno não existe, é uma invenção para controle social. Ô, Vinícius, de novo um comentário seu, rapaz. A punheta cananeia. Quantas hoje? Se piscar, alguém mandou Você 5 quer falar do que te controla? Cedilha, Ô, cedilha, fala. cedilha, Joga na roda aí. Fala aí, vai. Pode falar. Fala a verdade. Quantas? Quantas essa semana? Fala. A punhetinha cananeia. Porque você não é um escravo. Você sabe que isso tudo é conversa fiada. Você transcendeu. Você é livre. Você é liberto. Quantas? Fala
Fala aí pra nós. C cedilha, Vai. C cedilha, Quantas C cedilha, pupunha C canana é cedilha, essa C semana? cedilha, Fala. C cedilha, Hã? C cedilha, 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 C Umas cedilha, 5 C cedilha, dezenas? C cedilha, C cedilha, C Crédulos, cedilha, os C cedilha, depravados, C cedilha, os C assassinos, cedilha, os que C cometeram cedilha, imoralidade C sexual, cedilha, os que praticam C feitiçaria, cedilha, os C idólatras cedilha, e C todos os cedilha, mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo. A verdade é que provavelmente iremos todos de Sheol, Xandão. Não merecemos nada. Sério? Não acredito. É mesmo? O que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O significado da palavra morte é a interrupção definitiva Moleque gênio com J da porra. da vida de um organismo ou o fim da vida humana. É um estado de simplesmente deixar de existir, e não um sofrimento eterno. Se o inferno é um lugar de fogo eterno, como ele foi lançado então ao lago de fogo? Não faz sentido. Isso porque em grego original, a palavra aqui é Hades, não inferno. Hades é o mesmo que Sheol, ou seja, sepultura. A morte será jogada no lago de fogo para a segunda morte. O Hades é a primeira, o lago de fogo, a segunda. Pois o dom da vida eterna é somente dos salvos. Os ímpios serão mortos, pois se sofrerem por toda a eternidade, também terão vida eterna. Mas então, como explicar Mateus, capítulo 25, versículo 46? Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Na visão Sim, minha popular, mensagem isso significa soberba. sofrimento Mandou consciente, R$5. sem fim, inferno de fogo e dor eterna. Mas o grego original traz uma nuance Já toma diferente. essa do Superboy, traz. Colases é a palavra traduzida muitas vezes como tormento eterno. Ela tem um significado literal de punição, correção ou castigo. Não implica O idioma necessariamente o come o sofrimento Enhori eterno mandou consciente, R$5,12. apenas que é uma punição Kimi Horse severa Marge ou Teus Me decisiva. Continibut I am not finiseja Bosanos, apóstrofo outra Cossio palavra Rinot grega Be que mais se aproximaria mais da ideia de tormento físico, como os Toma aí, instrumentos filha de da tortura. porra. Não sei se você entendeu, Não mas é zap Jesus não, não usou porra! bosanos aqui. Ele usou colazim, enfatizando Tô fazendo punição, uma operação financeira. não necessariamente tormento eterno. Quando falamos em punição, não precisamos imaginá-la como dor infinita. Pena de morte é uma punição, embora seja rápida e final. Prisão, multas, exílio, todas são formas de punição. O mesmo aqui, condenação final. A punição pode Alexandre ser a Bassi mandou separação R$5. definitiva de Deus, Super essa a geração tá segunda muito morte, nojenta. Com ou 18 a anos larguei o aniquilação. ensino médio para trabalhar com meu pai. Com 21 abri meu negócio na internet. Hoje com 24 ganho 15k, estudo sozinho e já tenho casa, carro e comecei a investir em cripto, já vai tomando. Parabéns, irmão. É isso que eu falo. Minha mensagem é isso daí, ó. Gabriel, Eu tento incentivar a molecada a entender isso. Tu já É isso que eu fez o sonho falo. inteiro. Parabéns, Fala irmão. a verdade. Força e honra. Sem que seja necessária a imagem de fogo que consome eternamente. Ou seja, um grupo recebe a vida plena e eterna, outro recebe punição ou castigo decisivo, Ah, vai a merda. proporcional à sua Morfete. rejeição da salvação. R$2. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra salário aqui indica consequência inevitável. Se alguém peca, a consequência é a morte, E aí, Yuri? não necessariamente tormento eterno. Por exemplo, quando Adão desobedeceu a Deus. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus não disse que Adão sofreria eternamente em tormento. Ele simplesmente morreu, espiritualmente primeiro, pela separação de Deus, e depois fisicamente. A morte aqui é a punição pelo pecado, o salário que o pecado paga, sem a necessidade de sofrimento consciente. Quem obedece aos mandamentos preservará sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Básico. Aqui vemos a mesma lógica. Obediência preserva a vida. Desobediência traz a morte. O que mais tem são
Versículos que dão a ideia de uma morte eterna, uma destruição, uma aniquilação, mas não um sofrimento eterno. Mas o versículo que mais deixa claro essa ideia está em 2 Tessalonicenses. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, a destruição é eterna porque as consequências são eternas. Os condenados nunca mais voltarão à vida Isso aí. e sofrerão o julgamento. Chapter 3. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do Os que, punheteiros estão tendo lascados. as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo Gabriel não se Sushi, apaga. R$2. Já chegou um Bitcoin inteiro guardado? Isso, obviamente, é uma hipérbole. Você não vai entrar na vida eterna todo mutilado. Por isso, Se um cara falar mal de Jesus na rua e eu espancar ele, eu estou errado? Você ainda pergunta, Gustavão? Lógico que tá. que é difícil de interpretar se você não souber o significado das palavras. Jesus diz repetidamente: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele está se referindo ao termo grego Gehenna, como eu havia explicado, remetente ao vale de Inom. O fogo que não se apaga, mencionado no texto, não se refere a um tormento consciente ou sobrenatural, usando um símbolo conhecido e assustador para o público judaico da época. Portanto, a expressão é metafórica e pedagógica. Se analisarmos outros textos bíblicos, fica evidente que a expressão fogo eterno é uma linguagem simbólica, usada para ilustrar uma destruição completa e irreversível, não necessariamente algo que nunca acaba. Isso aí mesmo. O exemplo Básico. clássico é dos Edomitas, descendentes de Esaú, devido à sua 47 centavos. Ah, Xandão meu pergunta. Deus. Ô, Brian, cara, não tem como cair da terra. Puta merda, bicho. Vocês realmente pensam isso? Sério? Sua escola fica em algum esgoto? Foi algum professor mais tão boçal que falou isso pra você? A terra é fechada por um domo. Você não chega até o final da terra. Não vai chegar. Nem o sol chega até lá. Não tem luz, não tem nada. Apenas trevas, frio, escuridão. Você não consegue correr uma maratona de 1 quilômetro, que nem é maratona, é uma piada. Você não consegue fazer um cardio e queimar 400 calorias. Você não consegue fazer um treino de musculação, controlar a pupunha. O ser humano não conhece 90% do oceano. Você não vai chegar até o final do mundo, porque o Criador fez o mundo para você não chegar até o final. A parte que é para a gente viver e sobreviver é aqui onde a gente está. Você não vai para Marte, você não vai para o fundo do oceano, você não vai para o final do mundo. Por que é tão complicado de entender isso? Você, como ser humano, você não percebeu ainda que a gente é limitado? Que basta você bater o dedinho na quina da parede, você já quebra, você se caga? O que você precisa para entender que você é limitado? O Criador fez o mundo perfeito. Existe a área onde foi criada para nós vivermos. Tem os animais que foram criados para nós consumirmos. Você tem um tempo de vida. Você tem um órgão que cuida disso, outro órgão que cuida daquilo. Você vai até um determinado lugar, depois volta. Isso aqui não foi feito para você sair por aí assim, ó. Vou chegar até o final de tudo. Ai, vai chegar lá na borda e vai pular e cair. Ô, irmão, vira gente, porra. Já passou da hora de vocês virar gente e parar de ser NPC e pensar, ler a Bíblia
entender de uma vez por todas o que é esse mundão que o Criador fez de presente pra você. Puta que pariu, bicho. O Criador fez a Terra, determinou pro ser humano, homem, domine. Domine. Tenha filhos, tenha sua família, ó. Aproveita a natureza. Seja uma pessoa boa, tem aqui os mandamentos, ó. E até agora, vocês, emicaltrados, estão achando que vão para Marte. Não sei. Eu, sinceramente, cara, mesmo? é muita falta de vontade que o brasileiro tem de estudar o mínimo. Gabriel Superchatei R$2. As pessoas dadas NPCs, elas acreditam em qualquer parafernália. Menos na Vida do verdade. Xanxã Vai mandou entender, né? R$5. Se é contra Israel, os profetas anunciaram que seriam consumidos pelo fogo. E o texto diz algo muito semelhante ao que conhecemos do inferno. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. Vai tomar no De cu, Eduardo. geração em geração será assolada. Historicamente, o povo de Edom foi totalmente aniquilado. E hoje não vemos mais esse fogo que nos Isso aí mesmo. o que permanece são as consequências dessa destruição, ou seja, a completa eliminação do povo. Isso realmente aconteceu na vida real. Este povo foi aniquilado pelo fogo. Existem também diversos outros versículos que comprovam isso. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades em redor, que se entregaram à fornicação e à imoralidade sexual, Bruce, Bitcoin, você compra e joga na hard wallet. Não existe deixar Bitcoin em corretora ou qualquer outro lugar que seja. foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Historicamente, Sodoma e Gomorra foram destruídas há muito tempo, E aí, mas não Pedrão? está até os dias de hoje queimando, o que prova que o fogo eterno é apenas consequência, representando destruição irreversível e punição definitiva, e não sofrimento consciente. Você já tem um Em Apocalipse 14, a Bíblia descreve de forma clara o julgamento sobre aqueles que adoraram a besta e sua imagem. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, bem como o peso da ira de Deus que ele tomou a favor dos salvos. No entanto, Jesus não tomou esse cálice pelos ímpios. Eles arcam com o julgamento por suas próprias escolhas. O tormento, portanto, é terrível, porém justo, sendo o resultado direto do juízo divino Super sobre de Ferro aqueles que mandou R$5. rejeitaram Hoje é Top Gun 2. Deus. O versículo segue. E a fumaça do seu tormento sobe O para que eu mais acho todo sempre. engraçado é que vocês falam que o domo não tem nem 3.000 quilômetros de altitude, né? Que o Sol não tá a 3.000 quilômetros de altitude de distância. O Brasil tem 4.300 quilômetros de extensão. Se você pega um carro do Rio Grande do Sul, você chega em Roraima. Aí vocês falam que com um foguete, com seja lá o que for, não dá pra ultrapassar os 3.000 quilômetros ali de altitude por causa que vai bater no domo. Cara, vocês são muito burros. Desculpa. Nossa, irmão, como eu queria poder desescutar isso. Eu queria ser surdo essas horas. Velho. Não, irmão, sério mesmo. Não, sério mesmo. Eu não queria ter escutado uma porcaria dessa. Olha, eu vou, juro pra você, eu ia te estompar. Eu ia te estompar. Mas eu não vou fazer isso aí. Você conseguiu você conseguiu uma proeza. É tão bosta o que você falou, que olha, eu fiquei desanimado. Esse mundo é uma merda. Tem que, hoje, nossa, bom, quem sabe até 5 horas da tarde vem uma bela chuva de fogo, né? Pra acabar logo com tudo. Sério mesmo, o Criador, eu admiro a misericórdia e o quanto que ele ama a gente. Pra deixar um inseto tão burro que nem você, ó. Tipo assim, você pensar um negócio desse, cara. Você é tão burro assim e vir aqui mostrar isso pra gente. Olha que desgraça. É feio a gente sair na rua e ver pessoas constrangedoras, burras, falando merda pra caramba. Puta que pariu. Deixa eu falar um negócio pra você, irmão. Primeiro de tudo, pega uma live minha, só isso, onde eu falei pra você que o Sol tá a 3.000 km de altitude. Eu quero saber de onde você tirou essa informação. Porque é impossível de saber a altitude do Sol. Esse é o primeiro ponto. Que você é burro e não sabe. Segundo, mesmo que
soubéssemos categoricamente que o Sol está a 3.000 quilômetros de altitude exatos, você por acaso tem noção do que é 3.000 quilômetros de altitude? Você sabe o que é essa distância? Os foguetes que são lançados pela NASA, malemar, chegam a 200 km de altitude. Malemar. Você consegue parar para pensar, ô retardado, e saber pelo menos a diferença de 200 km para 3.000? Outra coisa, você andar 3.000 quilômetros nesse chão onde o Criador fez para você viver é uma coisa. Você ir 3.000 km para o alto, que é outro ambiente, é outra. É a mesma coisa você andar 3.000 km daqui e ir para outro estado, em comparação de você descer no oceano 3.000 km? Ou é diferente? Então, irmão, olha, o que você falou é de tanta. Mas olha, vocês, irmão, juro pra você, você é uma excrescência no mundo. Se eu fosse seu pai, eu tenho uma vergonha de você. Você ia sofrer na minha mão. Eu ia botar você no pior serviço do mundo pra você virar homem. Pra virar gente. Isso é muito pra você, viu? Sério mesmo. Que bosta, cara. Como é que pode um moleque, sei lá, de 18 anos, não pensar o básico? Um cara não conseguir entender que 3.000 km pra cima é uma coisa, 3.000 km no fundo do mar é outra, 3.000 km andando nesse chão é outra. Nem isso desgraçado presta pra pensar. Puta que pariu, cara. Ô merda de mundo, viu? Nossa, que asco que me deu, rapaz. Ô desgraça. Ah, vai todo mundo tomar no cu, vai, vai. falando de um texto que não tá no vídeo. Haverá ranger de dentes e constatação da justiça de Deus. É um aviso sério. A gravidade do pecado e da rejeição a Deus é absoluta e ninguém deve desejar estar no lugar desses condenados. Como dizia o texto de Mateus, alguns com muitos açoites e outros com poucos, segundo suas obras. Mas não que isso será um tormento eterno. Depois do julgamento, terá o lago de fogo, que seria a segunda morte. Até mesmo o Novo Testamento reforça isso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está falando que Deus pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Essa, obviamente, é uma das interpretações que existem para o conceito do inferno. Você acha que as camadas da atmosfera têm relação com o domo ou são coisas distintas? Tornalta, isso aqui é um sistema fechado que a gente vive. A Terra é um sistema fechado. Tudo tem relação. Tudo está interligado. A Terra está interligada com o céu, as atmosferas. Tudo tem uma função. Claro, tudo. Tudo que tem nesse mundo está interligado. Tudo tem um propósito. Tem uma ordenação. Tudo faz parte desse sistema. Não quer dizer que é sim. São coisas diferentes, com funções diferentes, porém dentro do mesmo sistema. Aqui foi o JJ. E até o próximo vídeo. Totalmente base do JJ, hein? Só bravo.